Ganhadores do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos revelaram os bastidores dos trabalhos premiados e os desafios enfrentados no cotidiano da profissão. A quarta roda de conversa aconteceu nesta manhã no Teatro da PUC. A repórter Marina Paz acompanhou e tem as informações ao vivo. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Adriana. A entrega desse importante prêmio de jornalismo acontece às 8 da noite hoje. Mas agora há pouco teve uma roda de conversa com os jornalistas vencedores. Eles contaram aqui os bastidores dos trabalhos que vão ser premiados. Eu vou conversar agora com um deles, que é o Marcelo Godoy, do Estadão, que venceu com Rota 66 a Confissão. Um trabalho aí de muitos anos. O que você traz nele? Basicamente, esse trabalho, a coisa mais importante desse trabalho é a confissão do então secretário da Segurança Pública, Antônio Erasmo Dias, de que a morte de 3 rapazes pela Polícia de São Paulo, pelas ondas ostensivas Tobias de Aguiar, foi fraudada. Mais do que isso, foi fraudada por ele também, com a participação dele como secretário da Segurança Pública na época. Você, como jornalista, qual que foi o principal desafio desse trabalho? Bom, o principal desafio desse trabalho era não ficar somente na confissão, era ir além, era ir atrás de testemunhas, de documentos, de outros fatos que pudessem corroborar aquilo que havia sido dito. Ou seja, mostrar que você não constrói a verdade sobre um fato, sobre algo, apenas com uma única entrevista. Né? Que é importante você trazer todo um contexto, você trazer outras informações que complementem aquela primeira informação. Muito obrigada pela entrevista, e ele também participou aqui, contou outros detalhes desse trabalho dele, e quem também participou foi a Elaine Hering, da TV Record, que ganhou o prêmio com Estrada da Fome. Como é que foi isso? O que traz esse trabalho? A equipe do Repórter Record Investigação foi a fundo dos números de pobreza, de miséria e de fome do estado do Maranhão. E nós fomos para o estado, percorremos mais de 4.000 quilômetros, indo atrás das pessoas, atrás desses números. Nós encontramos histórias dramáticas de pessoas que não tinham nada para comer. Quando muito, um punhado de farinha para comer com água no final do dia, crianças com fome, pais desesperados com essa situação. Nós mostramos também uma menina que ela foi vítima da maior crueldade da fome, que ela foi abusada por um comerciante em troca de um pacote de bolachas. Então, assim, a gente mostra essa face ainda sombria que o Brasil quer esconder, que é a fome nos lugares mais remotos do nosso Nordeste, Norte, de várias regiões do Brasil. O que representa para você ganhar esse prêmio hoje e com esse trabalho tão forte? O prêmio Vladimir Herzog, na minha concepção, é mais que um prêmio. Ele premia uma carreira do jornalista, no meu caso de toda a equipe, e ele também dá um recado para a sociedade, né, de que é importante a gente continuar denunciando as mazelas sociais, que é importante o papel do jornalismo em perseguir a verdade, mostrar o brasileiro que sofre e provocar uma comoção social, provocar mudanças sociais. E essa roda, muito obrigada pela entrevista, e essa roda de conversa aqui foi acompanhada por estudantes de jornalismo que também ouviram a Ângela Bastos, do Diário Catarinense, com o trabalho 4 estações de Iracema e Dirceu. O que você traz esse trabalho, uma história comovente, pesada também? Isso, as 4 estações de Iracema e Dirceu retrata uma família que vive em Santa Catarina, uma família de agricultores que mora num assentamento, num estado teoricamente rico, com os melhores IDHs do Brasil, índices comparados a países da Europa, e que vive na condição de extrema pobreza. Quando eu os conheci, há 2 anos e 7 meses atrás, a renda per capita dessa família, que é constituída por um pai, uma mãe e 14 filhos, era de R$70. Eu acompanho como que se dá essa travessia
tendo por base as estações do ano, que eu quis trabalhar com eles as estações do ano, porque o inverno lá é muito rigoroso, e como eu me perguntava, como será que vive um miserável aqui no sul do Brasil, sob temperaturas muito baixas, sob neve, que muitas vezes não deixava nem eles abrir a porta da casa. No verão, um sol tórrido que queimava a colheita, e assim sucessivamente. Então eu acompanho eles ao longo do período até ver, quando chega o final de 2014, que era o período que o governo do Estado, com base numa proposta do IPEA, havia assumido o compromisso de erradicar a miséria do seu território, o que não aconteceu. Complicado. E você, como jornalista, como é que foi fazer esse trabalho? É um trabalho, sobretudo, de acreditar que a reportagem continua sendo aquilo que tem de mais lindo, de mais admirável, de mais apaixonante no jornalismo. Isso que eu tento passar para os jovens jornalistas que estão aqui, os meus colegas de redação que são mais jovens, que nunca desistam da reportagem, porque se tem uma coisa no jornalismo que nunca vai nos trair, que também nunca vai nos abandonar, é a reportagem. Muito obrigada, belas palavras. Agora eu vou conversar aqui com o Sérgio Gomes, da Oboré. Sérgio, essa semana nós lembramos dos 40 anos de morte do Vladimir Herzog, né? Qual que é a agenda especial para lembrar essa luta, a história do Vlado? O Vlado morreu há 40, ele morreu com 38, né? Então há uma série de atividades na cidade, desde o prêmio, a inauguração, reabertura da Praça Vladimir Herzog, no quarteirão da Câmara Municipal, a entrega do livro com o relatório final da Comissão Municipal da Verdade, que também leva o nome do Vlado. Há uma sessão de cinema, que é o Vlado 30 anos, do João Batista Andrade, no Belas Artes. Há uma atividade conjunta do Centro Acadêmico da Casper Libero, que chama Vladimir Herzog, com a Escola Municipal Vladimir Herzog, lá na cidade de Tiradentes. Há uma quantidade enorme, de tal maneira que hoje não existe nenhum lugar que diz assim, tem um guia aqui com todas... dia 25 no próprio, 25. Às 2h30 haverá um movimento extraordinário, absolutamente novo, de corais amadores, são dezenas, que vão se apresentar na Praça da Sé e adjacências, coordenados pelo maestro Martim Lutero, que é o regente do coral municipal, e entram para a catedral e às 3h haverá um ato interreligioso, missa crioula, lá teremos representantes de todas as religiões, num grande evento pela paz, contra a guerra, pela justiça, pela liberdade, os direitos humanos, em memória do Vlado. Então, eu estava pensando aqui, o que aconteceu hoje aqui, essa roda? O Vlado era jornalista e professor, mas antes mesmo dele ser professor, na FAAP, e quando ele morre, fecha o curso, essa é uma história que vai precisar ser contada, mas ele já era professor quando ele estava na revista Visão, ele mais o Duque Estrada, mais o Rodolfo Konder, Miguel Urbano Rodrigues, Luiz Veis, Antony Cristo, etc., que é essa gente toda que vai presa com ele. No caso ele morre, mas os outros não. Esta redação eram os jornalistas que tinham índole de professor, tinham muita coisa para dizer, eram altamente qualificados, mas não eram professores. Então, os estudantes da USP, onde eu fui estudante de jornalismo, nós fazíamos essa ponte. O Centro Acadêmico organizava essa ida dos profissionais de alto nível para falar conosco, porque era preciso que esses jornalistas também fossem professores. Ora, o que aconteceu hoje aqui? Em memória do Vlado, e, portanto, estamos falando da imaginação, dos propósitos que ele tinha. Aqui houve isto, o que há de melhor, uma parte do que há de melhor no jornalismo brasileiro, não apenas realizou bons trabalhos, mas deram aqui, entre si, uma verdadeira aula magna, que é de grande utilidade por quem pretende estudar jornalismo, estudioso ou estudante. Isso só foi possível, isso vai alcançar não apenas os jovens que estiveram aqui, mas milhares, dezenas de milhares, porque se constituiu um pool com a TV Câmara, a TV PUC, a TV Cultura, a TV dos Trabalhadores, a TV da Fundação Perseu Abramo, a TV da OAB, a Agência Sindical, a Rádio Comunitária Heliópolis, o Sistema de Comunicação da USP. São 20 instituições que se autoconvocaram para realizar isso dentro do que era possível. Então, num certo sentido, nós também colocamos de pé aqui um modelo novo, possível, de apoiar o que existe, apoiando-se no que existe. Não é o devaneio. Tá certo? Sérgio. Muito então, obrigada pela sua entrevista. Essa foi a grande lição que a Câmara Municipal, aliás, foi lá que foi feito o júri. O júri do Prêmio Vladimir Herzog é o único que é a céu aberto, não tem gabalacho. Lamentavelmente, ainda é o único, mas não será o único,
que vai promover o encontro dos premiados, que o ESSO fizesse isso, que outros prêmios também. Oportunidade dos seus premiados se encontrarem, conversarem e conversarem de um jeito que seja útil para quem está fora. Jornalista e professor. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a premiação acontece hoje, às 8 da noite. Voltamos para o estúdio.